Olá, queridos, a paz de Cristo, que privilégio, satisfação, que honra, nesse contexto aqui, falar sobre um dos grandes homens da história da igreja, Martinho Lutero, e nessa fala destacar um dos pilares fundamentais da Reforma Protestante, reforma esta que impactou o mundo, o pilar somente as Escrituras, sola Escritura. É importante nessa rápida aqui análise sobre esse pilar fundamental em que Martinho Lutero, de modo existencial, de vida, de maneira muito clara, sustentou com ênfase, com veemência, entender somente as Escrituras à luz do seu contexto. E que antes de comentar sobre este pilar, eu quero aqui ressaltar essa relação profícua, profunda, que Martinho Lutero traçou com as Escrituras. Há registros sobejos de que ele, de 1510 a 1546, quando faleceu, ele proferiu mais de 7.000 sermões, dos quais 2.300 subsistem ao tempo. Veja a proficiência, a profundeza, o contato, o prazer que Lutero possuía na explanação das Escrituras. Ele mesmo afirmou, de modo claro, de que mesmo se fosse opção para ele escolher ser rei ou imperador, ele escolheria ser pregador da palavra de Deus. Martinho Lutero ele tinha uma clareza muito forte de que a palavra de Deus era a mola pela qual mudava a realidade. Ele mesmo disse, de modo recorrente, de que não foi eu, foi a palavra de Deus que fez. Veja que essa posição que Martinho Lutero assume, isso lá no contexto da Alemanha, início do século XVI, na Saxônia, ele defende o pilar da reforma protestante com base nas Escrituras, ele faz isso num contexto extremamente adverso, um contexto contrário, um contexto no qual a autoridade, a fonte normativa, autoritativa não estava na palavra, estava na tradição da igreja. Então você precisa fazer um contraponto aqui entre somente as Escrituras e como a antiga igreja, a grande igreja, a igreja católica, defendia e promovia a tal autoridade. Para a católica, a autoridade apostólica, a autoridade normativa, acontecia a partir da fonte da própria figura do Papa. Esse Papa era uma figura culminante na estrutura clerical da antiga igreja, tanto que ele é chamado o sumo pontífice ou o principal construtor de ponte. A partir dele, das suas encíclicas, das suas bulas, esse documento forjado, preparado por ele, se transformava em autoridade normativa para a igreja. Vale ressaltar que esse Papa, na compreensão de autoridade, carregava em si o poder representativo da própria Trindade. Veja, ele era o Papa, a figura do Pai, mas também era o sumo pontífice, ou seja, a principal ponte entre Deus e o homem. Portanto, num papel de Jesus Cristo, mas também era o vigário de Cristo na terra, ou seja, o representante de Deus na terra, exercendo, portanto, a função do Espírito Santo. Para você entender que esse Papa era visto, na verdade, como uma personificação da própria Trindade. E tudo o que ele propunha, a sua fala, sobretudo no exercício da sua função, se tornava infalível. Há inclusive um dogma católico em que destaca a inerrância e a infalibilidade papal, que no exercício da sua função ex cátedra, o que ele fala, promulga, é isento de erro, tornava-se, portanto, uma regra a ser obedecida pelos fiéis dessa igreja. Veja aqui que contrassenso interessante. Segundo a tradição católica, a mesma unção,
a mesma inspiração, a mesma autoridade presente nos apóstolos, naqueles que escreveram os textos do Novo Testamento, essa mesma inspiração também pairava, estava presente não somente no Papa, mas também no clero, no alto clero, de sorte que a inspiração presente nos apóstolos que produziram o Novo Testamento, segundo a teologia católica, também presente nos seus escritos. Daí a fonte autoritativa católica se dava na figura do Papa, mas também na figura dos tratados, dos concílios, na chamada tradição dessa igreja. A tradição, portanto, um somatório de toda a decisão conciliares, decisões que a igreja ao longo do século decidiu, se tornavam, portanto, um dogma, um mandamento, enquanto um dogma, um mandamento, deveria ser obedecido, praticado, e mesmo que fosse uma decisão estapafúrdia ou uma decisão para além do texto bíblico. Por exemplo, no século VIII, século IX, houve uma grande discussão na igreja em relação às imagens. As imagens poderiam permanecer na igreja ou não, no templo ou não. Houve movimentos fortes contrários para a retirada das imagens dos templos. Todavia, um outro movimento forte também para a permanência da imagem no templo. Segundo eles, a imagem serviria de inspiração. É como se fosse a Bíblia do iletrado, que, portanto, em função de vários problemas, a igreja se reuniu, o seu corpo de cardinalato, bem como as principais lideranças da época, e decidiram no concílio a permanência das imagens na igreja. E essa decisão se tornou uma decisão dogmática, passou a fazer parte dos cânones da Igreja Católica e, portanto, normativa, mesmo que tal decisão fosse contrária à palavra. Então, seguimos adiante e avançamos, chegamos no século XVI. Martinho Lutero, esse monge agostiniano, que teve uma experiência extraordinária com Deus, com o Espírito Santo, mediante a própria exposição da palavra, na qual o texto de Romanos afirmou com veemência, mas o justo viverá pela fé. Essa transformação, essa mudança, esse experimento que Lutero teve no contexto bíblico, levou a algumas descobertas, dentre elas a inerrância, a necessidade, o poder, a autoridade exclusiva da Bíblia, do texto bíblico, das Escrituras. Portanto, para Lutero, a tradição não tinha peso algum, não tinha valor algum, caso tal tradição viesse de encontro à palavra. Para Lutero, o que de fato era fator normativo, infalível, inerrante e que não deveria abrir mão era a palavra de Deus. Aqui me reporto, para fechar essa breve reflexão sobre somente as Escrituras, Martinho Lutero, ele enfrentou uma grande dieta, a dieta de Homs. Na dieta de Homs estava ele para ser condenado e nessa dieta estava o imperador Carlos V, a maior autoridade política da época. Carlos V, imperador da Alemanha, imperador do recente América Espanhola, que também foi conquistada pela Espanha. Esse mesmo Carlos, além de ser imperador da Alemanha, também era rei da Espanha e, por consequência, imperador da América Espanhola, um território com quase 4 milhões de quilômetros quadrados. E esse Carlos V perguntou a Lutero: você se retrata ou não das suas doutrinas e dos seus ensinos? Diante de Carlos V, diante de todo o prelado, autoridade eclesiástica, Lutero afirmou com veemência e com força: a minha mente está cativa à palavra. Não vou me retratar de coisa alguma, a não ser que eu seja convencido pela palavra. Caso contrário, não me retrato, porque a minha consciência está presa à palavra. Que coisa poderosa! E ao final melhorou. Que Deus me ajude. Amém. Veja, Lutero correu o risco de ser condenado, lançado à fogueira, mas mesmo assim não abriu mão da palavra de Deus. Aqui para você fica uma lição. Você que é um reformado,
um herdeiro da reforma. Você precisa, na sua vida cotidiana, no seu ministério, você precisa desenvolver uma visão extremamente bíblica e não abrir mão da palavra. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.